Olá a todos, como é que vocês estão? Eu novamente, canal Luz no fim do túnel. Hoje é 7 de julho de 2024, é um domingo. Eu estou em Santos, no litoral paulista. E aqui o dia é um pouco nublado, com alguma neblina, talvez aí 20 graus em Santos. Veja, há algum tempo, talvez 15 dias, eu deixei salvo um artigo que o Rafael Machado escreveu. Aliás, é um intelectual importante e que eu tenho o prazer de seguir e de ler, principalmente as suas indicações bibliográficas e também os artigos que ele coloca sempre lá no X, né? No antigo Twitter ou X, onde ele discute se o Brasil é ou não é ocidental. E ele fez ali um artigo muito interessante e compilou vários, digamos assim, projetos civilizacionais de vários autores. Eu achei bastante interessante e dei uma explorada nisso. Acabei produzindo aí também um texto para o meu blog. Então ele debate ali o conceito de civilização, né, e os seus muitos labirintos e talvez suas muitas soluções, né? Grandes brasileiros como Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Plínio Salgado e outros de igual importância consideraram o Brasil como parte da civilização latino-americana, pressupondo a existência no longo prazo de uma civilização latino-americana. Veja, latino refere-se ao fato de que nossas origens ibéricas foram latinizadas, né, durante o domínio do Império Romano. Daí que português e espanhol são misturas de línguas de povos ibéricos ancestrais. Por exemplo, os iberos, os lusitanos e também muita contribuição aí de judeus, de árabes, celtas, num período mais antigo, e também na antiguidade os visigodos, né? E outros povos, muitas vezes tribais, nativos, ancestrais, que passaram aí pela Península Ibérica e passaram pelo latim, pela linguagem oficial do Império Romano. O Darcy Ribeiro mesmo, na sua obra O Povo Brasileiro, ele menciona a latinização de dialetos antigos, né, fazendo com que o latim oficial romano se abastardasse, né, ficasse um latim meio sujo, meio misturado, né? Bom, o latim mesmo teve origem no Lácio, região central da Itália. O Lácio deu origem à própria Roma, né, capital dos imperadores romanos e capital da Itália de hoje. Então a influência do Império Romano foi determinante para a determinação da nossa língua, do português. Mas veja, os países da Península Ibérica, já mais recentemente, sobretudo após o domínio do Império Britânico, a Revolução Industrial, né, eles foram bastante menosprezados pelos britânicos, né, a ponto de que os britânicos, né, eles viam os ibéricos como povos inferiores, né, dentro daquela mentalidade darwinista, né, dos melhores, da supremacia, de que a vida realmente é uma luta entre os que melhores se adaptam, né, e melhores estão aptos, né, a liderarem. Então eles viam assim os ibéricos como povos bastardos, como povos miscigenados e, portanto, inferiores. É assim que eles eram vistos durante todo o século XIX e boa parte do século XX e até hoje, de certa forma, né? Os anglo-saxões ainda dão as cartas, muitas vezes aí nos meandros do Deep State, né? Só que hoje não são meramente anglo-saxões, né? Hoje a gente deveria dizer
anglo-saxões, norte-americanos sionistas, né? Para ficar aí numa espécie de uma miscelânea interpretativa aí da geopolítica atual, né? Mas assim, os países da Península Ibérica, por mais menosprezados que tenham sido pelos britânicos, eles são efetivamente pertencentes ao Ocidente, à Europa. Foram parte do Império Romano. E o Império Romano é que criou esse conceito de Ocidente, de cultura ocidental. O próprio conceito de civilização, essa palavra vem de civil, né? De civilidade, né? De ser civilizado, né? Está muito relacionado com a vida urbana, com a vida de comunidades em maiores quantidades de pessoas vivendo em comum, né? Civilmente, né? Sob leis comuns, né? Leis civis. O próprio conceito de civilização tem as suas controvérsias, né? Porque a palavra civilização tem sido usada por autores diferentes e em épocas diferentes para apontar para significados diferentes, né? Significados distintos. Por exemplo, um sociólogo alemão, aí a citação é do Rafael, né? Norbert Elias, afirma que civilização descreve o processo de como se estabelece uma domesticação humana, né? O ser humano é um animal domesticado, né? Ao longo do tempo. Ele é civilizado, ele é contido, ele é controlado, né? Ele é moralmente acuado, né? Se colocam limites na sua atuação, né? Seja através de um progresso técnico, né? Político, da burocratização das funções, a centralização das relações humanas, a divisão em classes, né? Em outros, como por exemplo Friedrich Engels, né? Augusto Comte, né? E outros pensadores que se debruçaram sobre a questão da civilização, a civilização aparece aí como uma fase em uma evolução das formas sociais. Então nós iríamos aí de um estado de selvageria, de barbárie, passando, então entrando, evoluindo, vamos dizer assim, para um processo civilizacional. Para os iluministas, os pensadores lá da época do iluminismo, que é um fenômeno associado muito à Revolução Francesa, à França, ao positivismo, ao Comte, né? E até os contemporâneos, né, existe apenas uma civilização. Veja, é um conceito, né? A civilização humana. É um pouco, talvez um pouco messiânico, né? Um pouco escatológico isso daí, dizer que existe apenas uma civilização, a civilização humana, né? E a história humana é a história do progresso dessa única civilização. Portanto, é uma luta assim para se integrar à civilização humana, né? É uma visão assim longínqua, de longo prazo, né? De que só há uma civilização, né? Mas esse é um conceito um tanto pretensioso, né? Ou mesmo é um conceito eurocêntrico, né? Porque essa uma civilização aí acaba tendo um viés eurocêntrico, ou seja, um viés que nasce da visão da Europa, né, e do Ocidente, né, como essa uma civilização que vai liderar a própria civilização humana, né, de certo aí com a passagem dos milênios, né. Um outro que se debruçou sobre isso foi o Nietzsche, né, filósofo alemão. Foi um dos que sepultou aí esse otimismo positivista e cientificista do século XIX. Então, o Nietzsche vai demolir essa noção de que a humanidade está progredindo, né? Que exista uma evolução, né? E também que exista o próprio conceito de uma humanidade, de uma unidade humana, né? E de coisas desse tipo, né? Que o Nietzsche vai dizer que isso tudo é loucura, né? Que a sabedoria dos homens não passa de loucura para Deus, se bem que ele também negou a existência desse Deus, né? Se não pensem, veja, o positivismo, o cientificismo evitaram guerras e conflitos. Por exemplo, o positivismo, quando adotado na França, né, no pós-Revolução Francesa, imediatamente após, você teve aí o cientificismo bélico, vamos dizer, do Napoleão Bonaparte, que levou a Europa assim, a um estado de verdadeiro estupor, né, nas guerras napoleônicas, né?
não só não evitaram guerras e conflitos, como o cientificismo e o positivismo, né, forneceram a lógica mesmo, a liga necessária para usar aí a honra militar e a ciência tecnológica para melhor alcançar os objetivos de toda a guerra, né, que é a hegemonia racial e territorial, né? Ou seja, o homem é o lobo do homem, né? Outro importante pensador foi o filósofo alemão Oswald Spengler, autor de O Declínio do Ocidente. Ele diz que a civilização é o espelho da cultura e que a cultura é algo plural, né? Quer dizer, a civilização ela reflete o estado cultural da, vamos dizer, da humanidade, vamos dizer assim. E que a cultura é algo muito plural, muito diversificado. Na melhor das hipóteses, ela é uma soma ou uma síntese de muitas influências, que vai gerar uma cultura mais ou menos geral, né? E as civilizações seriam as fases finais das culturas. Quer dizer, ela é uma fase final, ela é uma consequência de uma cultura que já está implantada, que já está disseminada, que já está, vamos dizer, consolidada. As culturas são algo mais natural, né, no decorrer aí do dia a dia das comunidades, né, algo mais orgânico, mais espontâneo, né, e que essa cultura, bem disseminada, ela pode conduzir a um processo civilizacional. Veja, é uma reflexão aí bem interessante, né? Nenhum autor sério, né, sugeriu que civilização é algo inerente ao hemisfério ocidental ou ao Oriente, que civilização só existe no Oriente ou no Ocidente, né? Se você fala em civilização ocidental, necessariamente você está pressupondo uma civilização oriental, à qual se contrapõe, né? Talvez na mente de alguns brasileiros, né, mais ligados aí enfim, nessa neodireita aí, né, que tende a um lado, né, da história, como se aquele fosse o lado certo, como se existisse um lado certo, um lado errado, né? Bom, nenhum teórico aí da civilização afirmou que existe uma localização espacial, geográfica ou hemisférica, né, para o conceito de civilização. Quer dizer, civilização, vamos pensar por localização geográfica, colocaria brasileiros, estadunidenses, ingleses, portugueses, tupis, iorubás, né, todos no mesmo balaio aí, na civilização ocidental, né? Por exemplo, poloneses, etíopes, persas e japoneses, então, pertenceriam a uma civilização oriental. É claro que isso daí não faz sentido, né? É algo muito forçado, é um tipo de reflexão muito artificial, né? É muito difícil definir as coisas por localização geográfica, né? Veja, na perspectiva védica, da Índia antiga, né, a civilização obedece a ciclos cósmicos, né, de grandes proporções de tempo, né? Daí nós temos, por exemplo, o conceito da era de Kali. Nós estaríamos aí num grande ciclo negativo, né, infernal, da era de Kali. Nós estaríamos dentro dessa era de Kali, né? Por isso que a injustiça prevalece na era de Kali, né? A Dwapara, que seria a era da dualidade, ela se seguiria a era de Kali, né? Segundo um outro linha de reflexão védica, por exemplo, a linha de Paramahansa Yogananda, Sri Yukteswar, né, e outros sábios yogis, né, inclusive recentes, né, do século XX, nós estaríamos na Dwapara. Nós já teríamos saído da era de Kali, né, no momento em que a gente deixa as trevas medievais, as épocas assim bárbaras, né, da antiguidade, já estaríamos avançando para uma era Dwapara, uma Dwapara Yuga, uma era Dwapara, que é a era da dualidade, a era da consciência do bem e do mal, da energia elétrica, dos avanços científicos, já da era de Aquário, e tem vários outros conceitos análogos, inclusive ligados à nova era e toda essa conceituação um pouco pop, né, da cultura ocidental com relação a esses conceitos, né? Lembra aí o tanto que a influência que teve aí o meu guru Maharaj, né, o guru lá dos Beatles, né, e tantos
gurus indianos que vieram e disseminaram seus conhecimentos aí também nos Estados Unidos e no Ocidente, né? Seguiria-se a essa era Dwapara, que ela teria aí uma duração talvez de 2.400 anos, quer dizer, nós já teríamos entrado nessa era aí por volta aí do final do Renascimento, né? E depois teve Revolução Francesa, teve Revolução Industrial, nós estamos no meio disso, né? E não é uma era isenta de grandes conflitos, inclusive conflitos mundiais, digo guerras, né? Porque é uma era de dualidade, de divisão, né? De separação, né? Entre diferentes concepções humanas, né? O ser humano tem que passar pela polaridade, pela polarização, pela divisão, né? Em termos gerais, em termos humanos, em termos globais, antes de adentrar, vamos dizer, um campo onde haja maior conhecimento, maior sabedoria, maior equilíbrio, que se daria então na Treta Yuga, né? Que seria uma era de 3.600 anos, onde o homem desenvolve poderes que estão apenas latentes, né? Por exemplo, a telepatia, né? A paranormalidade, o conhecimento de outros planos, o conhecimento a possibilidade de conhecer o tempo, né? O espaço diretamente através da consciência, né? E poderes aí que estão mal compreendidos, né? E finalmente ele adentraria a Satya Yuga, que é a era da sabedoria, onde o ser humano atingiria todo o seu potencial acumulado, estaria usando aí 100% do seu cérebro. Segundo o que se disse, a gente só usa 10% do nosso cérebro, né? E na Satya Yuga o ser humano poderia refletir a vontade final do Criador na realidade e compreenderia tudo e também conheceria as suas origens e a finalidade última das coisas, né? Veja, no sistema cíclico aí, idealista do Platão, né, que é o grande ano platônico, calcado também na passagem das eras astrológicas, né? Cada signo era ou constelação, que dura cerca de 2.160 anos, e a passagem do Sol pelos 12 signos ou constelações ou eras terá uma duração total de 25.920 anos. Veja, esse é o grande ano platônico e que foi mencionado por Platão, né? No decorrer desse período, né, desse grande ciclo, desse grande ano, nós teríamos uma fase de criação e de expansão, né? Uma fase de estabilidade e uma fase de contração e destruição. Esse ciclo, né, de 25.920 anos significa nascimento, crescimento e morte. Está relacionado ao lento movimento conhecido como precessão dos equinócios, e que é um dos 3 movimentos que a Terra e o Sol fazem, né, no espaço sideral, né? Então não vou me aprofundar nessa questão técnica aí da precessão dos equinócios, mas basta que se diga que o grande ano platônico está relacionado à astrologia, às eras, à presença de Sol e Terra sob a influência de certas constelações, que são os signos, né? E a passagem de uma era para outra era significa a influência de uma determinada constelação na vida humana. Então você tem aí aqueles conceitos da época em que a astronomia e a astrologia eram uma ciência única, né? E também existe o problema das diferenças entre os zodíacos, né? Você tem o zodíaco sideral e o zodíaco tropical. Eu não vou entrar neste campo de reflexão, porque o nosso objetivo aqui é estudar as diferentes visões sobre aquilo que se entende por civilização, né? Lembrando ainda que na concepção platônica, de 25.920 anos, também existe uma certa controvérsia, vai de 24.000 até 26.000 anos, pode variar um pouco, né? Existe aí certas diferenças, né, entre diferentes concepções. Dentro da filosofia védica, você tem um ciclo ascendente, ou seja, evolutivo, de aquisição de consciência gradual, né, um ciclo, vamos dizer, positivo, né, e depois você tem um ciclo negativo, né, e você tem assim uma eterna roda do tempo, aí, uma eterna roda da fortuna, né? E os seres humanos têm a condição
de alcançarem a iluminação espiritual, que é um conceito próprio das culturas védicas, né? O conceito de samadhi, de satori, ou, por exemplo, como é que seria isso visto no cristianismo? O reino de Deus, o céu, né? Bom, então vamos dar sequência aqui sobre essas teorias civilizacionais, né? Então você vê que é uma concepção completamente diferente, a concepção hindu, que ela é uma concepção mística, esotérica, quase que ocultista, né? Enquanto que dentro da filosofia ocidental se pressupõe aí muito mais uma concepção, digamos, secular, milenar, política, geopolítica, geográfica, né? Então, voltando aqui, por exemplo, os teóricos das civilizações podem ser também defensores de uma visão cíclica, né? Mas não de ciclos cósmicos, cosmológicos, né? Cosmogênicos, né? Como se dá em Platão, né? Mais ainda, veja, na cultura védica, que lida com conceitos aí de milhões e até de bilhões de anos, né? Veja, coisa que vai além da compreensão humana, como a gente a entende, né? Os teóricos das civilizações também defendem ciclos, mas esses ciclos estão ligados às estruturas socioculturais humanas, né? Vamos então estudar algumas dessas concepções aí cíclicas e socioculturais humanas. Veja, no caso Nikolai Danilevsky, sociólogo russo, ele estudou e destacou as seguintes civilizações. Vejam, egípcia, assírio-fenício-babilônica, na verdade são três, mas que ele coloca dentro de uma mesma égide, né? Chinesa, caldeia, dos caldeus, indiana, Índia, iraniana, seria a persa, atual Irã, hebreia, dos hebreus, nação judaico, né? Grega, né? A Grécia clássica, romana, Império Romano, árabe e romano-germânica, que ele chamou de europeia. Então o Danilevsky considerou o eslavo, né, como digamos, uma etnia, um grupo étnico, né, que ainda está no estado da infância. Portanto, uma civilização russa, na concepção do Danilevsky, estaria ainda na infância, né? Ele também evocou a possibilidade de vir a existir uma civilização americana, né, sem maiores detalhes aí como é que se daria, né? Então a russa está na infância, a americana ainda sequer existe, né? Ela está em formação. O Oswald Spengler, ele fala nas seguintes culturas, veja, e há pontos em comum, né, com o Danilevsky, ó, egípcia, babilônica, indiana, chinesa, mesoamericana, greco-romana, perso-árabe bizantina, ocidental e russa. Veja, ainda dando dentro dessa concepção uma adjetivação, né, de linha aí filosófico-platônica, né, que a greco-romana ela seria apolínea, portanto racional, a perso-árabe bizantina seria magiana, quer dizer, mais ligada à magia, né, e a ocidental seria faustiana, né, então a gente poderia dizer dionisíaca, ela é mais intuitiva, né, é mais de adquirir a consciência através de excessos, né, de todo tipo. Quer dizer, então você teria a greco-romana, ela seria apolínea, quer dizer, ela é racional, ela é clássica, né? Enquanto que a ocidental mesmo, que a gente associa com a Europa, seria faustiana, que vem de Fausto, né? Que é uma das grandes obras aí da literatura ocidental, o Fausto de Goethe, né? Bom, esta aí é uma das listas de Spengler, né? Os conceitos aí apolíneo, magiano e faustiano, né, são bastante interessantes aí, né? Então, repetindo, o apolíneo ele tende à racionalidade, à lógica, à medida, à harmonia, né? Conforme a concepção da Grécia clássica, né? Magiano, então, diz respeito à magia, misticismo, intuição, ocultismo, por exemplo, o Egito. Ou pense também na Índia, né? E faustiano é a busca do poder, da ambição, da tecnologia, do individualismo, a transformação do mundo para propósitos particulares, né? Pense, por exemplo, o Império Romano ou os Estados Unidos atual, né?
O Spengler previu o nascimento de uma nova civilização também, como Danilevsky, né? A civilização russa. E o Spengler exerceu influência na América Latina, né? Inclusive no Brasil dos anos 30. Faltaria dar melhores detalhes sobre essa influência do Spengler aqui no Brasil dos anos 30, época do Getúlio Vargas, né? Onde tivemos aí talvez o maior líder brasileiro da história do Brasil, né? O Arnold Toynbee listará um número ainda maior de civilizações. Veja, Minoica, de Minos, né? Lá da ilha de Creta, né? do extremo sul da Itália, né? Shang, que seria chinesa, né? Indiana, egípcia, suméria, veja que é tido por muitos autores como a civilização mais antiga conhecida, né? A andina, que seria dos povos andinos, os povos indígenas aí, maia, que também está aí na América do Sul, né? A helênica, que seria propriamente a Grécia, né? Síria, cínica, veja que seria relativo à China, né? Índica, relativa à Índia, hitita, e os hititas, que também foi um outro povo, babilônica, que seria, vamos dizer, uma sequência da Suméria, né? A Babilônia, né? Yucateca, que eu acredito que sejam dos Incas, né? Mexicana, ocidental, ortodoxa russa, ortodoxo bizantina, iraniana, árabe, chinesa, nipo-coreana e hindu. Veja que é uma concepção bastante complexa, 23 processos civilizatórios diversos e que se diferenciam de alguma forma, né? Mas ainda há outras enumerações e classificações. Por exemplo, a de Gobineau, Leontiev, Karol Quigley, Sorokin, Kuzetny, Bagne, Colborne e várias outras. Algumas são bem mais famosas e recentes. Por exemplo, a de Samuel Huntington, né, que listou lá no seu livro O Colapso das Civilizações a ocidental, ortodoxa, islâmica, budista, hindu, africana, latino-americana, cínica e japonesa. A do Huntington, vamos dizer, é uma das que eu mais acho, nas análises que eu procuro fazer aqui no nosso canal, é uma das que eu mais adoto, vamos dizer assim, uma das que eu acho que faz mais sentido, né? A do Huntington ela é bem curiosa, né? Apesar que ela tem também as suas contradições, né? Certos atlanticistas, né? Globalistas aí, né? Ela é criticada aí, a de Huntington, por negar ou considerar o projeto pan-americanista, né? Que é inerente ao projeto de expansão estadunidense, né? Que, vamos dizer, desde a doutrina Monroe, né, o Plano Marshall, né, o excepcionalismo americano, o Destino Manifesto e tudo mais, a ambição americana, que seria o projeto pan-americanista de domínio do mundo, né? Certos católicos latino-americanos dizem que essa teoria negaria o nosso pertencimento do Brasil e da América Latina, de maneira geral, à civilização judaico-greco-romana. Quer dizer, então veja, aí a concepção de que a civilização judaico-greco-romana é que seria a ocidental, né, e que os católicos reivindicam como pertencentes a uma civilização ocidental e judaico-cristã. Eu já mostrei o quanto dessa civilização judaico-cristã é artificial, né, e é uma criação também um tanto quanto maquiavélica, criado principalmente lá pelo movimento neocon nos Estados Unidos, né? Os atlanticistas eslavos também criticam o Huntington por querer que os seus países, né, incluindo aí também a Rússia, deveriam ser considerados como parte de uma civilização ocidental, né? Então, assim, você tem certas nuances aí, certas contradições aí, né, certas críticas, né, que são válidas em determinados momentos, né? Entretanto, ela é uma classificação muito boa, né, a do Huntington, né, embora não exista uma classificação perfeita. O Huntington ele acertou na mosca, né, ao prever, vamos dizer, de uma maneira até contundente, uma oposição radical e fundamental entre uma América anglo-saxã, né, e uma América ibérico-latina, né, como pertencentes a diferentes civilizações. Isso faz um certo sentido, né? Existe até mesmo uma doutrina ou ideologia conhecida aí
Aí também eu estou usando aqui a concepção da pesquisa que o Rafael Machado fez, né, que é o arielismo. Né? O arielismo é uma corrente ideológica latino-americana aí do início do século XX, que vem da obra de Ariel, né, século XX. Foi um escritor uruguaio chamado José Henrique Rodó. O Rodó criticou o utilitarismo materialista e imperialista anglo-saxão. Né? São materialistas. A Revolução Industrial veio deles, né? A ideia utilitária do mundo, né? De disseminar os seus produtos industriais pelo mundo, submetendo o mundo ao uso desses produtos, né? Que já vem prontos, né? Contrapondo a esse utilitarismo materialista e imperialista anglo-saxão, a cultura greco-latina, né? Herdada aí pelos países hispânicos, entre os quais o Brasil e boa parte da América Latina. O arielismo, ainda aprofundando um pouco, ele trabalha pela distinção das figuras de Ariel e Caliban, personagens da obra A Tempestade de Shakespeare. Né? São personagens de Shakespeare. O Ariel representa a parte espiritual, né, e a parte mais racional e lógica do ser humano, seria o logos, né? E Caliban representa a parte instintiva, mais animal, né? Pode-se dizer até mais intuitiva, né? Tudo isso é deduzido da obra shakespeariana, né? Daí que o Rodó associa o Ariel ao espiritualismo, a um certo misticismo latino-americano, né? E Caliban ele associa ao materialismo e ao utilitarismo anglo-saxão. Né? São duas visões, duas cosmovisões opostas de mundo, né? O arielismo influenciará vários outros importantes pensadores, como José Vasconcelos, Manuel Ugarte, Raia de la Torre e também alguns brasileiros, né? Daí que foi preciso, vamos dizer assim, descolar aí uma diversificada e complexa cultura ibero-lusitana americana, da América do Sul e da América Central em relação ao Ocidente. Então a América Latina e a América Central se destaca da própria América e do próprio Ocidente, uma vez que o Ocidente significa o quê? Significa Estados Unidos, significa América do Norte. Né? Nós não somos de modo algum norte-americanos, nós brasileiros, né? A base da nossa cultura é diferente, né? Esse é um movimento análogo aí a de vários intelectuais também que se debruçaram sobre o assunto, citando aí o Alain de Benoist, Cláudio Monti, George Locke e mesmo Regis Debray, que enxergaram uma Europa ocidental distinta do Ocidente norte-americano. Veja, então aí também há uma divisão do próprio Estados Unidos em relação à Europa e da América Latina em relação aos Estados Unidos. Daí que quando se diz Ocidente, é algo muito complexo, é mais de um Ocidente. A própria Europa, de onde veio o conceito de Ocidente, ela se viu diferente da cultura norte-americana. Então, Ocidente não significa Europa. Nós, brasileiros, nós não somos europeus, de modo algum. Também não somos americanos, uma vez que americano se refere aos norte-americanos, especificamente aos estadunidenses, o cidadão dos Estados Unidos. Nós descendemos de portugueses, que são europeus meio bastardos da Península Ibérica. Temos fortíssimas raízes indígenas e africanas, é impossível negar, nós somos latino-americanos, nós somos ibero-americanos. Né? A confusão entre a América e o Ocidente, em um Ocidente que já confunde a América do Norte e a Europa, tornou-se um elemento central da narrativa atlanticista e neoconservadora, comum aí na alt-right, né? Que por civilização ocidental entende a defesa de uma cosmovisão individualista, como se diz em geopolítica, talassocrática, né? Marítima, materialista, oceânica, utilitarista, comercial. Então aí você vê por que o Império Britânico se orgulhava tanto de ter o domínio dos 7 mares, né? E era um povo que disseminava a sua produção industrial através dos mares e do domínio dos portos, né? E também das grandes cidades do mundo. Então você tem aí elementos aí também nessa concepção individualista e atlanticista, elementos aí semítico-hebraicos e mais modernamente sionista, né? Bom, já a parte final do vídeo, que já está um pouco longo, né? Veja, Aquiles, guerreiro invencível, possui um ponto fraco em seu calcanhar, onde é mortalmente ferido por uma flecha. Veja, é um mundo de deuses, de heróis e vilões, né, que está bem presente na Europa de hoje. Exceto que as sombras de Platão, da caverna de Platão, substituiu aí os próprios deuses e os próprios mitos
os arquétipos, né? Os mitos arquetípicos da antiguidade. Roma, a herdeira da cultura da Grécia clássica. Roma é só a capital da Itália hoje, né? O que não é pouco, né? Mas já foi, segundo se disse de si mesma, o único mundo civilizado, contraposto ao mundo bárbaro, fora de suas enormes fronteiras imperiais. Roma difunde seu idioma, seu direito romano, suas instituições, seus exércitos. O romano, o cidadão romano, enxergava o mundo civilizado como o mundo em torno de Roma, associava o mundo bárbaro ao que existia fora de Roma, fora do Império Romano. Além do mundo bárbaro, estaria o mundo infernal, dos monstros, das bestas, né? Da teratologia, né? Das criaturas teratoides, né? Monstruosas. Né? O bárbaro, veja só, o bárbaro ainda gozava de certa consideração. Era bárbaro, mas poderia ser civilizado num mundo ideal. Né? E veio a mitologia cristã. O cristianismo trouxe a mensagem de fé, de redenção, moldou profundamente a cultura e os valores ditos ocidentais. Influenciou enormemente a arte, a literatura, o direito, a política, a economia, a moral, os bons costumes, a decência, né? A ideia de pertencimento a um mundo ideal, né? A ideia de uma finalidade metafísica para a existência humana. Né? A Europa medieval foi o mundo dos reinos militares feudais. A Igreja Católica ela dava à liga a possibilidade de você unir, de catequizar reinos hostis, inclusive bárbaros. Né? A fé estaria acima das divisões tribais. Né? E o Renascimento reavivou o interesse pela cultura clássica, impulsionou o desenvolvimento científico, artístico e intelectual. As navegações portuguesas e espanholas expandiram o domínio europeu para as Américas, para a África e para a Ásia, intensificando o colonialismo e o mercantilismo. Né? O iluminismo exaltou a razão, a liberdade individual e o progresso, né? A ciência, influenciando aí as revoluções americana, a Revolução Francesa e a formação dos Estados modernos. A Revolução Industrial e o imperialismo europeu consolidaram a hegemonia ocidental no cenário global, com impactos profundos e permanentes na economia, na política e na sociedade. E então veio a Revolução Socialista, né? Melhor dizer, com a Revolução Bolchevique e o maoísmo chinês e o seu fim derradeiro, porque esses movimentos já atingiram o momento em que eles já, enfim, eles já não mais, eles tiveram nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, né? Eles já foram superados, né? Nós entramos numa época de maiores desafios e reflexões. Será um mero acaso que os países vistos com maiores ressalvas no período da Guerra Fria, veja, aí é uma reflexão minha, né? A época de grandes embates ideológicos, o período da Guerra Fria, são exatamente os países aí que lideram a formação do mundo multipolar? Será um mero acaso, né, que eles tenham sido os países mais condenados na época da Guerra Fria? O maoísmo, o bolchevismo leninista, o stalinismo, a narrativa eurocêntrica que coloca o Ocidente no centro da história da civilização ainda ousa se ver como a principal. Né? O Ocidente não é mais um bloco monolítico. Nunca foi, vale dizer. Melhor seria se ele se visse como um conjunto de países com culturas, histórias e tradições diversas, integradas por um passado cristão, que é o que integra o Ocidente, é o passado cristão. Uma guerra civilizacional e religiosa está se formando nas entranhas do Ocidente. Então eu pergunto, será que é um mero acaso de que aqueles países que passaram por revoluções socialistas, marxistas, bolcheviques, maoístas e tudo mais, são justamente aqueles que estão liderando a formação de um mundo multipolar? Eu acho que não é um mero acaso. Eu acho que aí existe uma superação de uma condição que lhes foi imposta pelo próprio Ocidente. Então nós estamos agora neste impasse. O mundo já não é mais tão globalizado, ele está sendo regionalizado, e o mundo multipolar é o futuro e aponta para o futuro. Então o Brasil precisa se posicionar, principalmente o Brasil precisa se integrar a si mesmo. Né?
Então é isso, pessoal. Acho que ficou um vídeo longo e de reflexões que eu acho que algumas são bastante instigantes e até dando vazão aí para um grau de profundidade que nós teríamos que fazer vários vídeos para analisar certos aspectos daquilo que tentamos dizer hoje, lançando alguma luz aí nessa questão de quem é o Brasil, quem é a América Latina, quem é o Brasil dentro do Ocidente, quem é o Brasil dentro da América do Sul, Latina e Americana e do próprio Ocidente, né? Então vamos em frente, ficamos por aqui. Dá um like no nosso vídeo, prestigie o nosso canal, torne-se membro ou mesmo seguidor do canal, né? Faça comentários, comentários são ótimos, excelentes. O canal está crescendo de uma maneira natural e prosseguiremos aí fazendo nossos vídeos na medida do possível diariamente. Vídeos aí em torno de 30 minutos, hoje ficou um pouco mais longo. Você pode assistir de uma vez ou assistir aos poucos, também na forma de áudio, lá no Spotify. Canal de mídia alternativa, mídia independente, de livre expressão e livre comunicação. Muito obrigado a todos, até a próxima, fiquem com Deus.